Você sabia que existe uma pintura tão perturbadora que durante séculos teve que ficar escondida atrás de uma cortina? Prepare-se para descobrir um dos segredos mais sombrios da arte barroca, que mudou para sempre a forma de representar a mitologia. Durante quase 3 séculos, uma das obras mais impactantes da arte ocidental guardou zelosamente o segredo de seu criador. Esta pintura chegou ao Museu de Viena em 26 de dezembro de 1818 sem nenhuma identificação, doada pelo rei Joseph von Nimpich. O mistério cercava completamente sua origem. Embora o selo do rei aparecesse no verso da tela, nunca se esclareceu como havia chegado às suas mãos. Algumas teorias sugerem que a obra pertenceu originalmente à sua segunda esposa e que ele a doou ao museu 1 ano depois da morte dela. Mas além dessas especulações, as origens reais da pintura permaneciam envoltas em um véu de mistério que desafiou gerações de historiadores da arte. Os especialistas, inicialmente, atribuíram a obra a Abraham von Diepenbeck, discípulo de Rubens, enquanto as serpentes se pensava que tinham sido pintadas por Franz Schneider, um colaborador habitual do ateliê. Não foi até 1899 que alguém se atreveu a sugerir que poderia se tratar de uma obra do mestre Peter Paul Rubens, mas a confirmação definitiva não chegou até muito depois, após exaustivas análises e trabalhos de restauração que revelaram técnicas pictóricas características do grande mestre flamengo. Mas espere, porque o mais incrível desta história ainda está por vir. Estamos falando de A Cabeça de Medusa, também conhecida como Hoofd van Medusa, em seu título original, Flamengo, criada em 1618 por Peter Paul Rubens como um óleo sobre tela que revolucionou completamente a maneira de retratar as figuras mitológicas. Enquanto Caravaggio já havia explorado temas similares, o que Rubens conseguiu aqui superou tudo o que se havia visto anteriormente em termos de impacto visual e brutalidade artística. A obra coloca a Górgona decapitada no centro absoluto da composição, mostrando a cabeça recém-cortada, ainda sangrando, com os olhos abertos numa expressão que mistura terror puro e agonia. Seu rosto, de tonalidades escuras e quase sem vida, expressa não somente o momento de sua morte, mas também o tormento que havia padecido durante toda a sua existência desde sua transformação em monstro. As serpentes que brotam de sua cabeleira parecem ganhar vida própria, contorcendo-se com uma energia quase palpável que completa uma cena de intensidade arrepiante. Algumas dessas criaturas parecem mover-se e respirar diante de nossos olhos, criando uma sensação de movimento perpétuo que intensifica o dramatismo da composição. Para 1617, Rubens já havia demonstrado seu domínio absoluto da anatomia humana, especialmente no estudo da estrutura capilar e dos tecidos musculares. Esta expertise lhe permitiu dotar de um realismo arrepiante a uma criatura completamente fantástica. Sua colaboração prévia com Jan Bruegel, o Velho, atualmente exposta no Museu do Prado e intitulada Alegoria da Visão, já mostrava representações simbólicas que incluíam cabeleiras humanas esculpidas e alegorias complexas dos 5 sentidos. Esse trabalho prévio foi fundamental para desenvolver as técnicas que ele aplicaria mais tarde em sua Medusa. O estudo minucioso das texturas, a compreensão profunda de como a luz interage com diferentes superfícies e sua capacidade de criar ilusões ópticas convincentes, tudo isso convergiu nesta obra-prima. É precisamente esta combinação de conhecimento técnico profundo, simbolismo complexo e virtuosismo pictórico sem precedentes o que Rubens volcou em sua Medusa, criando um nível de brutalidade visual e sofisticação artística nunca antes alcançado na representação
de temas mitológicos. Rubens, frequentemente denominado o Homero do Barroco, empregou magistralmente o chiaroscuro para intensificar o dramatismo da cena. O contraste radical entre luzes e sombras converte o rosto ensanguentado de Medusa no ponto focal absoluto da composição, exercendo sobre o espectador uma atração quase magnética e inquietante. A paleta cromática rica em verdes, amarelos e tons bronzeados dá vida aos répteis que emergem da cabeça, alguns dos quais parecem respirar e mover-se ante nossos olhos. Um detalhe particularmente intrigante é a presença de uma serpente bicéfala, elemento que gerou múltiplas interpretações. Representa a dualidade, a contradição inerente entre vida e morte, ou esconde uma metáfora mais profunda? Mas a verdadeira genialidade desta obra vai muito além de sua técnica. Para compreender completamente o impacto desta pintura, devemos adentrar na mitologia que a inspira. Nas lendas helênicas, Medusa não era originalmente um monstro, mas sim uma vítima da crueldade divina. A narrativa conta como Poseidon a violentou dentro do próprio templo de Atena, um ato sacrílego cometido no santuário que devia protegê-la. Contudo, em lugar de castigar o agressor divino, a deusa Atena, Minerva na tradição romana, dirigiu sua ira contra a vítima. Acusou Medusa de ter seduzido o deus e a castigou impiedosamente, transformando sua bela cabeleira em serpentes venenosas e dotando-a de um olhar letal que petrificava quem ousasse contemplá-la. Exilada e convertida em aberração, Medusa foi condenada ao isolamento numa caverna remota, nos confins do mundo conhecido, acompanhada unicamente por suas irmãs górgonas. Foi ali que Perseu, o célebre herói, a encontrou dormindo e a decapitou. O que Perseu ignorava era que, mesmo após a morte, o olhar de Medusa conservaria seu poder mortal. A ambiguidade deliberada da obra reflete perfeitamente o clima intelectual do século XVII, marcado pelas reflexões filosóficas de René Descartes e seu método de dúvida sistemática. Neste contexto de questionamento constante e reflexão profunda, a pintura de Rubens adquire dimensões ainda mais complexas. Estamos contemplando um momento de morte ou um de despertar? É Medusa símbolo das trevas ou vítima delas? Seu olhar nos observa ou nos acusa? Estas interrogações situam a obra no coração do pensamento barroco, onde certezas e dúvidas se entrelaçam constantemente. Apesar de suas dimensões relativamente modestas, esta pintura representa muito mais que o final trágico de Medusa. Trata-se de uma das primeiras incursões mitológicas de Rubens e, sem dúvida, uma das mais impactantes de sua produção. Quando reinterpretamos Medusa como vítima em lugar de monstro, a mitologia transcende a fantasia para converter-se num testemunho de injustiças muito reais. Poseidon abusou dela, como havia feito com tantas outras mulheres. E, lamentavelmente, histórias similares continuam repetindo-se em nossos dias. E aqui vem a parte mais surpreendente de toda esta história. A reação que provocou esta obra foi tão intensa que muitas coleções privadas a mantinham oculta atrás de cortinas ou janelas especiais, revelando-a aos visitantes só depois de prepará-los adequadamente. Esta apresentação teatral tinha como objetivo amortecer o impacto da brutalidade visual da cena. A pintura era considerada tão perturbadora que se desenvolveu todo um ritual ao redor de sua exibição. Em 1619, o poeta e diplomata Constantin Huygens contemplou a pintura na residência do comerciante Nicholas Sawyer e a descreveu com estas palavras reveladoras. Aqui está a cabeça cativante de Medusa, pintada com serpentes que emergem de sua cabeleira como esmeraldas. O rosto desta mulher, extraordinariamente bela,
conserva ainda sua graça, mas ao mesmo tempo evoca os terrores da morte imensa. O espectador fica comovido pela confrontação imediata, mas também tocado pela bela vitalidade com que se apresenta este assunto assombroso. Esta descrição nos dá uma ideia clara do efeito dual que a obra exercia sobre seus espectadores. Simultaneamente, os repelia e os atraía, criando uma experiência visual única que desafiava as convenções artísticas da época. A capacidade de Rubens para gerar emoções tão contraditórias numa só imagem demonstra sua genialidade artística. Rubens, através de seu pincel, converte-se em testemunha silenciosa do sofrimento humano. Embora tenham transcorrido mais de 4 séculos, sua pintura continua obrigando-nos a confrontar realidades incômodas sobre o poder, a injustiça e a vitimização. Esta obra marca um marco na representação artística da mitologia, transformando narrativas ancestrais em comentários profundos sobre a condição humana. A genialidade de Rubens reside em ter criado uma imagem que, além de sua beleza técnica, funciona como espelho de nossas próprias contradições e medos mais profundos. Você imagina o impacto que deve ter causado esta pintura quando se revelou pela primeira vez? A próxima vez que contemplar uma obra de arte aparentemente perturbadora, lembre-se de que por trás dela pode esconder-se uma verdade sobre nós mesmos que preferiríamos não enfrentar, mas que a arte nos obriga a reconhecer. O mistério da autoria pôde resolver-se depois de 3 séculos, mas o mistério de seu poder para comover e transformar o espectador permanece intacto, convertendo esta Medusa de Rubens numa das obras mais fascinantes e perturbadoras de toda a arte ocidental. Esta é apenas uma das muitas obras-primas que guardam segredos inquietantes. Que outros mistérios você acha que esconde a arte clássica? Inscreva-se para descobrir histórias ainda mais perturbadoras e dê like se quiser que exploremos mais obras que desafiaram sua época.